Olá, eu sou o Alan Brito e nesse vídeo eu vou mostrar como funciona uma ferramenta do AutoCAD 2011 para Mac que é exatamente igual a uma ferramenta que existe no AutoCAD também para o Windows, que é a ferramenta chamada de Array. O que o Array faz? A sua tarefa é extremamente simples, que é fazer cópias de objetos, usando dois métodos, que é o Array polar e o Array retangular. No Array polar, nós temos as cópias dos objetos distribuídas ao redor de um ponto, e no Array retangular, as cópias são feitas no formato de uma matriz, em que os objetos são distribuídos em linhas e colunas. Então, para conseguir mostrar como funciona o Array, eu vou desenhar um objeto qualquer aqui no AutoCAD. Vou criar aqui um retângulo, que é um tipo de elemento bem comum no AutoCAD. Vamos criar esse retângulo usando uma dimensão de 2 unidades. Eu digito 2 ali, pressiono Tab. 2 também para criar um quadrado de 2 por 2. Para acionar o Array, nós usamos uma técnica muito parecida com o que existe no AutoCAD para o Windows, que é o uso de teclas de atalho. Então, na verdade não é uma tecla de atalho, você vai digitar um atalho para o comando ou a ferramenta de desenho que você quer, usando ou letras ou então uma combinação curta de letras. Por exemplo, no caso do Array, nós usamos a letra A e a letra R. Quando você digita AR e pressiona Enter, o AutoCAD aciona a ferramenta Array. Se eu pressionar ESC e usar aqui esse ícone, chamando o Array, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, para usar o Array, nós vamos primeiro, evidentemente, selecionar um objeto. E essa seleção é feita com esse ícone aqui, que está na janela, que permite selecionar os objetos. Quando você tiver selecionado os objetos que você quer usar no seu Array, você pressiona Enter para confirmar. E agora nós podemos escolher se queremos usar o Array retangular ou o Array polar. No caso do Array retangular, é necessário escolher aqui a quantidade de linhas e a quantidade de colunas do seu Array e a distância entre as linhas e a distância entre as colunas. Se você configurar todos os elementos do Array e quiser ter uma ideia de como ele vai ficar, pressione aqui a tecla Preview e nós teremos uma ideia de como é que o Array, a distribuição dos nossos objetos, vai ficar aqui na área de desenho do AutoCAD. Se você quiser confirmar, pressione Enter, ele vai voltar para a tela de configuração do Array. Vamos dar um OK e ele finaliza o nosso Array. Vamos criar uma cópia de um desses elementos com o atalho CO. Clicamos em um dos objetos, confirmamos com Enter. Confirmamos novamente a cópia com outro Enter. E vou acionar de novo com o AR, um outro Array. Seleciono o objeto. Confirmo com Enter. E dessa vez eu vou escolher um Array do tipo polar. No caso do Array polar, nós precisamos escolher a posição em que esse ponto central aqui vai ficar na tela. E esse ponto ele é configurado nessa opção aqui, que é a opção do Center Point do Array. Clico aqui e vamos escolher, por exemplo, esse ponto aqui como sendo o ponto central do Array. Vou determinar a quantidade de cópias, vamos dizer que eu quero 20 cópias desse objeto distribuídas em 360 graus. Vamos dar um preview. Tenho aqui a distribuição dos objetos. Confirmo com Enter e dou um OK para finalizar o Array. Então nós temos aqui um caso de um Array retangular e um Array polar no AutoCAD 2011 para Mac. Bem, eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.